com a tua graça, com a tua misericórdia, que o teu Santo Espírito nos conduza, Deus, nessa finalização do texto da carta de Paulo aos Efésios, e que o Senhor transforme, que o Senhor opere, que o Senhor trabalhe, porque nós sabemos que toda a palavra de Deus é inspirada, e toda a palavra de Deus tem lições preciosíssimas, ó Pai, a ensinar o teu santo povo. Nos ajuda, essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, pedimos isso em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus nós conseguimos, passar por toda a carta de Paulo aos Efésios, e hoje nós vamos ver aqui essas palavras finais. E eu começo nessa pequena introdução, compartilhando o seguinte: nós vimos durante 6 meses que Efésios pode ser dividido em 2 partes. Como em todas as suas cartas, Paulo primeiramente apresenta uma base doutrinária para as exortações que se seguem, e o aspecto prático na vida cristã está resultando ali, de alguma forma, dessas bases teológicas. Então nós vimos aqui, eu fiz questão de repetir várias vezes no início das pregações, justamente que Efésios poderia ser resumida, Efésios pode ser resumido da seguinte forma: a plenitude da nova vida recebida em Cristo deve ser vivida. Eu sempre fiz questão de mencionar isso, porque nós vimos aqui durante essa exposição que Efésios traz essa mensagem, que primeiro ele enfatiza de que nós recebemos uma nova vida em Cristo, que nós temos toda essa plenitude da nova vida em Cristo Jesus, e em determinado momento da carta, Paulo vai exortar para que a partir disso, a partir dessa nova vida em Cristo recebida, essa vida então tem que ser plenamente vivida. E eu quero fazer um grande voo aqui sobre tudo que nós vimos, rapidamente, para que nós possamos entender esse fechamento de Paulo aos Efésios. Por exemplo, nós vimos que os 3 primeiros capítulos contêm um resumo das grandes e eternas verdades da fé cristã. Os 3 primeiros capítulos de Efésios, entremeado com orações e com ações de graça. Nós vimos que no capítulo 1, os 2 primeiros versículos, Paulo faz uma saudação a esses irmãos, e nessa saudação ele já introduz esses destinatários, e esses destinatários são santos e fiéis em Cristo que estão em Éfeso, em uma determinada cidade. E aí no capítulo 1, ainda no versículo 3 ao 14, Paulo faz uma ação de graças ao Deus bendito e abençoador, que abençoou com todas as bênçãos, com toda sorte de bênçãos. E essas bênçãos que Paulo coloca aqui são muito melhores do que qualquer bênção material. Paulo não estava falando de nenhuma riqueza material, ele está falando de eleição antes da fundação do mundo. Ele está falando de predestinação. Você foi predestinado como filho adotivo por Cristo Jesus. Paulo vai dizer que você foi tornado agradável, você foi feito agradável a si mesmo, a Ele mesmo. Paulo vai dizer que você tem redenção nele. E Paulo vai falar nesses versículos dessas grandes e preciosas bênçãos do Deus bendito e do Deus abençoador. E aí no capítulo 1 ainda, nos versículos 15 a 23, Paulo faz a sua primeira oração. Paulo faz uma oração do coração de Paulo para o coração dos Efésios. E essa oração é para que eles desfrutem do conhecimento íntimo e prático da pessoa, do plano e do poder de Deus. Paulo ora para que esses irmãos conheçam o seu Deus. Paulo ora para que esses irmãos entendam a esperança do chamado desses irmãos. Qual é a esperança deles? E Paulo ora para que esses irmãos pudessem conhecer o poder que foi manifestado em Cristo. O poder que Deus operou as grandes obras em Cristo Jesus. E após essa oração, no capítulo 2, iniciando dos versículos 1 ao 10, Paulo vai apresentar o privilégio individual de que eles foram transformados para Cristo. Paulo agora apresenta nesses versículos aqui, justamente esse caráter individual. O seu passado foi completamente transformado. O seu presente é totalmente transformado. O seu futuro também é totalmente transformado. Tudo em sua vida foi feito novo. Paulo passa essa mensagem, Paulo passa esse grande privilégio que o cristão tem, que aquele que está em Cristo tem, toda a sua vida transformada.
E é então que nos versículos 11 ao 22, ainda no mesmo capítulo, Paulo vai tratar agora da posição corporativa dada aos gentios. Agora ele não vai falar de um indivíduo, agora ele está falando de um povo que antes era desprezado, mas que agora Cristo fez um. Nesses versículos ele vai dizer que os gentios agora tiveram uma unidade realizada. Eles agora se tornaram uns, que Cristo deu um relacionamento novo. Ele vai dizer que todos temos um só Pai, nós temos um único caminho ao Deus Pai, que nós somos concidadãos dos santos. E Paulo vai falar dessas preciosidades que os gentios agora possuem, de serem tornados um. E aí ele começa o capítulo 3, por causa dessa unidade que foi realizada, dessa unidade que nós recebemos em Cristo Jesus. Paulo diz que eles precisam ser participantes da graça e da dificuldade. Mediante essa unidade realizada, essa grande preciosidade, esse grande privilégio que foi dado, Paulo diz que você deve olhar para a graça na dificuldade. Quando você estiver no momento de luta, quando você estiver no momento de dificuldade, Paulo diz, olhe para a graça de Deus. Quando as dificuldades surgirem no meio da igreja, quando as lutas vierem no meio da igreja, saiba o propósito de ser igreja. Saiba o que é essa igreja, olhe para essa imensa graça de ser tornado um. E é então que no capítulo 3 ainda, nos 14 a 21, esse capítulo termina com outra oração a Deus, por sua capacidade de cumprir muito além da imaginação do homem, e seu sábio plano em favor da igreja e por meio dela. Paulo ora dizendo que esses irmãos, para que esses irmãos possam ser fortalecidos com o poder do Espírito Santo. Paulo ora para que esses irmãos, para que Cristo habite no coração desses irmãos, para que eles estejam fundados e enraizados em amor, e que a partir disso eles possam entender plenamente o amor de Cristo Jesus. Então ele apresenta essas preciosidades nesses 3 primeiros capítulos, mostrando essas grandes riquezas dessa nova vida em Cristo que foi recebida. E vem agora os 3 últimos capítulos, que são de uma oratória. São os 3 capítulos para exortar o crente individual a estar consciente de sua responsabilidade de auxiliar a igreja a cumprir o seu papel no plano e no propósito de Deus na história. Por isso que no capítulo 4 até o capítulo 6, Paulo vai agora falar da plenitude da nova vida em Cristo que deve ser vivida. Porque é justamente a partir daqui, a partir do capítulo 4, onde Paulo começa os imperativos, onde Paulo começa a dar as ordenanças. E o versículo que liga a segunda parte da epístola é justamente o capítulo 4, versículo 1, onde o tema inteiro do que ele disse anterior, do capítulo 1, versículo 3, até o capítulo 3, versículo 21, Paulo reúne tudo em uma ordenança. Rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Paulo começa essa parte exortativa baseada em tudo aquilo que ele disse, e ele diz, olha, ele dá a seguinte ordem: vivam de modo digno, andem de modo digno. E ele vai começar a desenvolver isso a partir daqui. O que é andar de modo digno? Como eu devo fazer? O que eu devo fazer para andar na caminhada cristã de modo digno? Ele vai começar no capítulo 4, do 1 ao 10 ainda. Ele vai dizer que andar de modo digno é viver em unidade e na diversidade. Que embora nós tenhamos uma base firme, nós tenhamos um só Deus, um só Senhor, um só Pai, uma só fé, um só batismo, mas que nessa unidade, nessa base firme de unidade, Deus opera nas diversidades. Que nós temos dons diferentes, que nós somos pessoas diferentes, e que Deus usa cada um na sua particularidade. Então ele mostra que viver de modo digno é viver a unidade dentro dessa diversidade. E aí, ainda no capítulo 4, do 11 ao 16, ele vai mostrar que viver de modo digno é andar no presente de Cristo. É andar no presente o qual Cristo deu para nós, que é justamente a igreja local. Viver de modo digno é usufruir da igreja local.
Deus doou presentes para o crescimento da igreja local. Deus nos deu homens aqui para que pudesse operar essa diversidade e essa unidade. E aqui Paulo quer mostrar algo muito importante, um princípio muito importante que deve ser sempre estabelecido. Eu falei nisso quando eu preguei esse texto e eu quero reiterar aqui. Efésios capítulo 4, do 11 ao 16, vai enfatizar, justamente vai mostrar a importância de você analisar um pastor da igreja antes de você querer fazer parte dessa igreja. Porque esses pastores são as bênçãos que Deus dá para que opere essas coisas. Deus utiliza esses homens. E andar de modo digno, viver de modo digno aqui, é entender os pastores, a liderança, como um presente de Deus, para que a igreja possa crescer. Paulo desenvolve isso no capítulo 4, do 11 ao 16. E é então que nos versículos 17 ao 24, ele fala acerca de andar na nova vida, e não na velha vida. Ele vai mostrar que viver de modo digno é de que o cristão deve mudar. Ele vai dizer, jogue fora tudo aquilo que pertence ao velho homem. Tire de si todas as características da velha criatura. E agora, ponha sobre si as novas vestes. Ponha sobre si o novo homem. Viva como um novo homem. Isso é andar de modo digno. E ele vai encerrar o capítulo 4, os versículos 25 ao 32, que esse homem que coloca sobre si essas vestes do novo homem, deve andar na plenitude de Cristo na vida diária. E aí ele vai começar. Deixa a mentira, fala a verdade. Se ire, mas não peque. Não furte, doe. Não denigra ninguém, edifica. E ele vai mostrar várias características de que andar de modo digno é viver a vida diária, a vida comum, na plenitude de Cristo Jesus. E é então que no capítulo 5 ele muda. Ele não vai falar mais sobre andar de modo digno. No capítulo 5 ele vai falar, a exortação principal do capítulo 5 é para que o crente seja um imitador de Deus. Ele vai dizer, a partir daquilo que você recebeu dele, seja um imitador dele. Ele vai dizer, versículos 1 a 7, seja um imitador no amor, ande no amor, imite o amor sacrificial de Cristo Jesus, elimine essas perversões do amor, busque o amor sacrificial. Os versículos 8 a 14, ele vai falar acerca de andar na integridade, ser um imitador de Deus na integridade, você perseverar como os filhos da luz, não se relacionar com as obras infrutuosas, pelo contrário, condenar as obras infrutuosas, e condene essas obras infrutuosas através de sua vida, através de suas boas obras. Isso é ser um imitador de Deus. E aí no versículo 15 a 21, ainda do capítulo 5, ele vai dizer que ser um imitador de Deus é andar na sabedoria, é andar como sábios, vivendo o tempo, fazendo a vontade do Senhor. E aí chega o brilhante versículo 18 do capítulo 5, onde ele vai dizer que ser sábio é permanecer sendo cheio do Espírito Santo, é ser cheio continuamente. E ser cheio do Espírito Santo continuamente é visível no momento onde você vai louvar a Deus. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, você louva a Deus com o coração. Quando você é cheio do Espírito Santo, você rende ação de graças. Quando você é cheio do Espírito Santo, você vive uma vida de submissão. E ele vai desenvolver os aspectos práticos dessa imitação aqui, que são encontrados em várias relações. Ele vai dizer que andar cheio do Espírito Santo, por exemplo, pode ser visto no casamento. No capítulo 5, do versículo 22 até o versículo 33. Olha, a esposa, você tem que entender a sua posição, você tem que entender a sua função de se submeter ao Senhor. Como? Sendo submissa ao seu marido. Você demonstra sua submissão à sua esposa
submissão ao Senhor, se submetendo ao seu marido. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ele vai dizer: marido, olha, entenda a sua posição, entenda a sua função. O marido cheio do Espírito Santo é um marido que ama a mulher como Cristo amou a igreja. O marido cheio do Espírito Santo é um marido que entrega a sua própria vida. E ele vai dizer, ainda no capítulo 6 agora, do 1 até o 9, ele vai dizer que andar cheio do Espírito Santo na família também é possível. E também nas relações empregatícias também. Os filhos, ele vai dizer, sejam obedientes aos pais. Pais, instruam os vossos filhos de forma sábia, de maneira inteligente. Servos, deem bom testemunho de Cristo nos seus trabalhos. Chefes, tratem os seus subordinados com boa vontade. E aí então, ele vai chegar no capítulo 6, versículos 10 a 20. Paulo apresenta um ambiente onde essa plenitude de Cristo deve ser vivida. Um campo de batalha espiritual. Toda essa vida deve ser vivida num campo de batalha. O diabo está trabalhando. O diabo está lutando em oposição para que esses crentes não vivam essa vida. E ele vai dizer nesses versículos que para essa batalha, Deus equipa os seus servos com tudo aquilo que ele precisa. Que para viver essa vida, para viver a vida em Cristo Jesus que foi recebida, você tem a sua responsabilidade no plano individual de Deus. Você tem que assumir essas armaduras e você tem que se revestir disso. E aí então, após esse panorama geral de Efésios, encerrando a carta, Paulo fala acerca de Tíquico, dos versículos 21 e dos versículos 22. E ele fala uma bênção também, e ele conclui a carta nos versículos 23 e versículo 24. Foram os versículos que nós lemos. Paulo enviou Tíquico a Éfeso com o fim de levar essa carta e dar notícias a esses irmãos. E eu quero olhar versículo 21 com você. No versículo 21, ele recomenda Tíquico como um irmão amado e fiel ministro do Senhor, e fiel servo do Senhor. Ele diz assim no versículo 21: ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel, ministro do Senhor, vos informará de tudo. Nós podemos entender desse versículo 21, onde Paulo está encerrando essa carta, que o reino de Deus, amados, é formado por pessoas como Tíquico. Quem aqui já ouviu falar sobre Tíquico? De onde veio ele? De quem ele era filho? O que ele realizou? Amados, Tíquico só aparece 5 vezes no Novo Testamento, e sempre em segundo plano. Ele acompanhou Paulo na viagem da Grécia para a Ásia, em Atos capítulo 20, versículo 4, nos é dito isso. Quando Paulo enviou a carta para os Colossenses, Tíquico foi o mensageiro que levou essa carta, Colossenses capítulo 4, versículo 7. Paulo vai dizer que Tíquico foi esse mensageiro. E também ele foi responsável por levar essa carta aos Efésios. Ele também foi esse mensageiro de levar essa carta. E possivelmente também o mensageiro que foi enviado a Tito. Quando Paulo enviou sua carta a Tito, Tito estava em Creta, e Paulo envia a sua carta, e possivelmente também Tito tenha sido o encarregado de levar essa mensagem. O reino de Deus é formado por pessoas como Tíquico. Eu compartilho assim no slide. Tíquico, grande instrumento para abençoar uma igreja em Éfeso, que abençoou as igrejas em toda a história, e que nos abençoou aqui por 6 meses, graças a Tíquico. Paulo estava preso, Paulo não poderia ir, Paulo confiou a Tíquico. Nós não sabemos os dons que Tíquico tinha. Nós não sabemos quais os dons que Deus tinha concedido a ele. Mas uma coisa nós sabemos: ele foi fiel em tudo aquilo que Deus o entregou. Porque Paulo diz no versículo 21
Tíquico, amado, irmão amado e fiel servo do Senhor. Amados, seja como Tíquico, seja fiel à missão que lhe foi dada. Ele tinha uma mensagem, ele tinha uma missão, levar essa mensagem. E Paulo diz, ele levará essa mensagem, e eu creio que essa mensagem será entregue. Eu creio que ele entregará isso. Eu sei que eu estou entregando aqui essa mensagem, eu sei que ele levará essa mensagem, e eu sei que ele informará de todas as coisas, porque ele é um servo fiel. Amados, Deus lhe confiou uma mensagem. Deus lhe deu uma missão. Levar uma mensagem. Ir por todo mundo, levar o Evangelho a toda criatura. Leve essa mensagem. Seja fiel nessa missão que Deus lhe deu. Levar essa mensagem com suas palavras. Levar essa mensagem com sua vida. Mas seja como Ele. Seja fiel nessa missão. E isso nos mostra a importância da lealdade e da fidelidade no serviço ao Senhor. Imagina se ele não tivesse levado essa carta. Imagina se ele, rapaz, Paulo está preso, vai ser condenado, viagem é louco, de Roma até Éfeso, eu não vou levar essa mensagem não, é muito longe, é muito trabalhoso. Mas esse homem foi leal no serviço, mesmo no anonimato, mesmo ninguém sabendo de onde ele veio, ninguém sabendo de onde ele aprendeu, onde ele nasceu. Ele não tem a fama do famoso Paulo, mas ele foi leal à sua missão. No anonimato, esse homem fez grandes coisas, e essas coisas que ele realizou foi motivo de muitas bênçãos para muitas pessoas. 2000 anos de história, igrejas sendo abençoadas com essa carta que ele levou. Uma pequena carta, no anonimato, abençoou esses irmãos no primeiro século. Abençoou as igrejas de Cristo durante 2000 anos. E abençoou a sua vida, hoje, 2023. Graças a alguém que trabalhou no anonimato. Mas no anonimato, amado e fiel ministro do Senhor. E no versículo 22, Paulo recomenda Tíquico para consolar esses irmãos. Versículo 22, Paulo diz assim: o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. A sua dupla missão era informar aos santos, informar aos crentes o bem-estar de Paulo, como era a situação de Paulo na prisão, e também encorajar o seu coração, acalmando qualquer preocupação que tivessem. Ele também tinha essa missão de contar sobre as condições de Paulo, como Paulo estava, como era a alimentação de Paulo, qual eram as atividades de Paulo. E amados, esse versículo 22, de forma muito específica, nos mostra que o reino de Deus é marcado por relacionamentos verdadeiros. Paulo, como um pastor desses irmãos, não queria ficar apenas na teologia, na palavra de Deus. Teologia, palavra de Deus, Paulo escreveu. Mas Paulo queria um relacionamento verdadeiro. Olha, e para os meus assuntos, para a minha situação, eu não posso ir, mas eu vou mandar alguém que vai contar tudo. Tudo aquilo que vocês precisarem saber de mim, esse irmão vai levar para que vocês acalmem o seu coração. Paulo estava desejando esse relacionamento verdadeiro com eles. E eles se sentirão fortalecidos e ficarão motivados
quando souberem que Deus está providencialmente cuidando de Paulo. Quando esses irmãos ouvissem que Paulo estava sendo cuidado por Deus, estava sendo preservado por Deus, Paulo diz que esses irmãos vão se alegrar. Graças a Deus que Deus está cuidando de Paulo. Eles se alegrariam com isso. Havia uma genuína preocupação desses irmãos com o seu pastor. Havia uma genuína preocupação desses irmãos com o apóstolo Paulo. E havia uma genuína preocupação desse pastor com esses irmãos. Eu não quero que vocês se preocupem demasiadamente comigo. Eu não quero que vocês sejam consumidos em saber como eu estou. Eu vou enviar alguém que lhe dará as informações necessárias. O tamanho era o cuidado que havia desses irmãos com Paulo. E, amados, isso nós estamos falando no primeiro século. Hoje nós já estamos em 2023. E uma coisa que eu posso aprender disso e ensinar para vocês isso é uma igreja que tem o seu pastor bíblico deve ter muito cuidado dele, deve cuidar muito bem dele, porque hoje em dia está difícil você encontrar um pastor bíblico. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns irmãos de uma igreja que está passando por um problema com o pastor. E o que eu mais reitero é: cuide do seu pastor, com os problemas dele, mas ele é pastor bíblico. Porque hoje em dia é difícil. E Paulo vai nos mostrar isso. Os Efésios vão nos mostrar isso. Havia uma preocupação desses irmãos. Como é que ele está? Onde é que ele está? O que é que está acontecendo com ele? E Paulo, entendendo esses irmãos, diz: não se preocupem, eu vou levar alguém, eu vou enviar alguém, para que esse alguém possa consolar vocês acerca do meu estado. Isso nos mostra que a relação na igreja local deve permear não somente o espiritual, mas todos os aspectos da vida. Um relacionamento completo e verdadeiro. Não é somente palavra de Deus principalmente, mas tem que ter vida envolvida, tem que ter vida em comum, tem que haver cuidado, tem que haver preocupação. Paulo quer mostrar isso, Paulo exemplifica isso. Ele poderia muito bem mandar a carta e palavra de Deus somente, acabou, mas não, eu vou mandar alguém que vai falar como eu estou. E quando vocês souberem disso, eu conheço vocês, eu sei que vocês vão estar alegres com isso, porque vocês se preocupam comigo. E eles estariam ali consolando uns aos outros na caminhada da fé. Tíquico está preparado para fazer um relatório completo desses assuntos. E amados, essa é sua responsabilidade dessa igreja. Consolar uns aos outros. Compartilhar, além da palavra de Deus, compartilhar a sua vida. Nós somos um só corpo, nós somos uma só fé, uma só família. E nós temos que estar preparados para consolar uns aos outros também na caminhada da fé. E é então que Paulo entra no versículo 23. E no versículo 23, Paulo mostra algo muito interessante: paz e amor com fé. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Nos últimos versículos temos as saudações características de Paulo. Unindo algumas palavras, ele deseja aos seus leitores a soma de todas essas bênçãos. No versículo 23, ele deseja para esses irmãos que eles tenham paz e amor com fé. Paz, de maneira nenhuma, é uma simples saudação aqui. A Bíblia não joga a palavra fora. O Espírito Santo não inspirou palavras aleatórias. Paz aqui não é uma paz que se interessa somente pelo bem-estar da pessoa. É mais do que uma tranquilidade mental e mais que uma compostura.
Paz, nessa carta, é um novo relacionamento com Deus. É um novo relacionamento que é criado entre Deus e os homens. A paz aqui fortaleceria esse coração em cada circunstância da vida. O Império Romano prometia para esses irmãos que a paz romana traria felicidade para eles. A paz romana trará felicidade. E Paulo vai dizer, não é isso que traz felicidade. Paz verdadeira é um novo relacionamento com Deus. É uma relação nova com Deus, não mais aquela relação de inimigos, de alguém devedor que deve a sua vida a um justo juiz. Mas a paz agora é esse novo relacionamento, onde nós somos adotados como filhos. E agora nós não vemos mais Deus como um juiz que punirá as nossas ações com um lago de fogo. Agora nós olhamos para esse Deus como um Pai bondoso e compassivo, que perdoa as nossas falhas. Essa é a verdadeira paz que Paulo está desejando para esses irmãos. A verdadeira tranquilidade na sua mente, a verdadeira tranquilidade na sua vida, só haverá quando você estiver em Cristo. Quando Cristo habitar no seu coração, você terá essa paz. É por isso que Paulo poderia dizer para esses irmãos, a paz seja com os irmãos. Porque Cristo estava habitando no coração desses irmãos. E ele diz, o amor com fé. O amor aqui os capacitaria a adorar a Deus e a colaborar uns com os outros. E Paulo aqui está vendo duas virtudes, mas deseja que a conjunção delas apareça em nossa vida cristã. Eu quero que você folheie aí o capítulo 1, versículo 15. Olha o que Paulo diz para esses irmãos, lá no capítulo 1, versículo 15. Ele vai falar acerca de fé e amor. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. E é isso que Paulo está desejando a eles. É isso que Paulo está trazendo à tona. A fé tornaria essas pessoas cristãos, pertencentes ao reino de Deus. Mas o amor agora capacitaria. Agora esse amor que é derramado no coração desses irmãos é o verdadeiro identificador como alguém genuinamente convertido. Porque essa é a mensagem de Jesus. Sereis os meus discípulos quando amarem uns aos outros. O amor é o grande distintivo dos verdadeiros cristãos. E essa palavra enfatiza novamente a sua preocupação de que o amor fraterno elimine todas as barreiras, criando e mantendo esse povo unido. Todas essas bênçãos, ela vem da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Um fato que seria impossível se Cristo não fosse igual ao Pai. Está reiterando essa posição, reiterando a posição de glória de Cristo Jesus. Que o Senhor não é César. O Senhor é Cristo Jesus. E Paulo encerra essa carta no versículo 24, falando sobre a graça. A graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. A palavra final dessa bênção corresponde à primeira palavra de saudação dele no capítulo 1, versículo 2. Ele inicia a sua saudação com graça, e ele está encerrando a sua carta com graça. E graça, na definição clássica de favor imerecido, ela surge aqui, ela é proeminente aqui nessa carta, nessa epístola. Paulo está pedindo, Paulo está rogando, Paulo está clamando que Deus continue demonstrando essa graça continuamente. Que Deus continue demonstrando o seu favor divino. Que a graça de Deus seja constante na vida de vocês. As pessoas que têm de ser tão abençoadas
são todos os que amam o Senhor Jesus Cristo em sinceridade, é o que ele diz. Com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. O que é isso? Em sinceridade. Essa expressão aqui, em sinceridade, ela apresenta a ideia de algo que é incorruptível, algo que não morre, algo que não se acaba. Em sinceridade aqui, eu acho que dificilmente esse seria o melhor entendimento para o que Paulo quer passar para esses irmãos. Em sinceridade e verdade. A melhor compreensão para isso aqui é: a graça de Deus seja com todos os que amam incorruptivelmente, com todos aqueles que têm um amor inesgotável, com todos aqueles que têm um amor perene, que têm um amor constante, que têm um amor que não tem fim. E amados, o verdadeiro amor cristão é permanente. Ele vacila, ele tropeça, ele ameaça se extinguir, mas o amor cristão nunca se apaga. Por isso é que Paulo quer dizer: todos aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo incorruptivelmente, constantemente, aqueles que têm o verdadeiro amor cristão que nunca se acaba. Faz muito tempo que Paulo não está mais nessa prisão em Roma. Faz muito tempo que ele já saiu daí. Mas esse amor demonstrado nessa carta continua constante hoje, nos nossos dias. Nós conseguimos ver isso. O mesmo amor que saiu da pena de Paulo aqui, escrevendo essa carta, é o amor que nós sentimos hoje. É um amor inesgotável. E esse amor ainda nos transmite essas palavras de instrução, de exortação e de convicção. Amados, eu quero concluir esse encerramento de Efésios com algumas palavras. A carta aos Efésios é de uma beleza incomparável em sua relação vital entre teologia e vida cristã. Ao escrevê-la, inspirado por Deus, Paulo trata de assuntos que permeiam o propósito eterno de Deus, o qual é pleno de sabedoria, bondade, justiça e amor. Paulo, ao escrever essa carta aos Efésios, ele vai tratar por temas cotidianos, temas do dia a dia da gente, temas que passam pelas nossas vidas, temas que todos os cristãos vivem, questões relacionadas ao comportamento, questões relacionadas à vida, questões relacionadas à família, à sociedade, ao trabalho, à vida religiosa. Efésios aborda todos esses assuntos. Em Efésios temos de forma mais contundente a mistura perfeita entre doutrina e vida cristã, entre conhecimento de Deus e prática de vida. É um excelente tratado teológico devocional. Você entende os preceitos de Deus, você entende as grandes doutrinas de Deus, e você é desafiado a viver de acordo com aquilo que Deus é, de acordo com aquilo que Deus fez. Tem um grande teólogo que eu admiro, John Stott. Ele inicia o seu comentário aos Efésios, e eu quero compartilhar com vocês. Ele começa dizendo que a carta aos Efésios é um resumo muito bem elaborado das boas novas do cristianismo e de suas implicações. Ninguém pode lê-la sem ser compelido a adorar a Deus e a ser desafiado a melhorar sua vida cristã. Nós passamos aqui 6 meses expondo a carta de Paulo aos Efésios. Se você de fato dedicou ao Senhor entender a palavra de Deus, não tem como você não ter sido desafiado a ser um cristão melhor. Nessa série de exposições que tivemos durante 6 meses em Efésios, nós vimos essa relação direta entre doutrina, o culto e a vida. E eu quero encerrar Efésios pedindo para que você seja desafiado. Seja desafiado através dessas séries de mensagens. Todas elas estão no nosso YouTube. Assista. Seja desafiado para que você possa unir
teologia e vida. Para você fazer aquilo que você crê. Esse é o grande desafio de Efésios. Faça aquilo que você acredita. Viva de acordo com aquilo que você é. Porque esse é o grande propósito da teologia. É adequar a nossa vida ao que Deus é. O Deus glorioso, seus feitos redentores e as implicações dessas realidades na vida da igreja se constituem no grande tema de Efésios. A plenitude da nova vida recebida em Cristo deve ser vivida. Amados, se você pode entender isso, você entenderá grandes coisas. A plenitude da nova vida em Cristo deve ser vivida. E que Deus possa continuar abençoando a sua vida através de Efésios. Que Deus continue falando ao seu coração através de Efésios. E que você seja desafiado a viver de acordo com o que você é, para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Senhor Deus, somos gratos ao Senhor, Pai. Obrigado por essas grandes bênçãos. Obrigado porque o Senhor nos concede aqui, ó Deus. O Senhor nos concedeu, o Senhor nos permitiu, ó Pai, esse tempo dependente do Senhor. Esse tempo dependente de Ti. Ouvindo exortações, ouvindo confortos, consolos da Tua Palavra. E graças a Deus que podemos perceber, ó Deus, o Teu cuidado. Nós podemos perceber aqui o Teu carinho sobre nós, a Tua mão conduzindo e guiando nossa igreja. A Tua mão conduzindo e guiando nossas vidas. Muito obrigado por isso, Deus. Que o Senhor possa, em nome de Cristo, continuar nos desafiando para fazermos sempre mais para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. E que nós possamos viver aquilo que nós cremos, para que o Teu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, amados? Amém, amados? Amém. Vou acordar agora. Amém. Amados,